pessoal. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Ricardo Valente, que é um psicólogo, especialista também na área de dependência química, e que vai conversar conosco sobre a questão da dependência química, o diagnóstico e o tratamento. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Droga e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, socióloga de formação e tenho também uma vasta experiência na gestão de políticas sobre drogas. Então, Gleuda, uma alegria poder estar contigo, compartilhando o conhecimento, compartilhando o saber, né? Acho que um bate-papo entre um psicólogo e uma socióloga que se foi a trabalhar com as questões das causas humanas, né? E que eu acho que são tão essenciais e tão primordiais para a transformação da nossa sociedade, né? É muito interessante teu canal aí sobre drogas, né? Tu, com a experiência que tu tem, não só no campo da questão mais do construto teórico, mas também na vasta experiência das políticas públicas sobre drogas, né? Tá trazendo aí uma oportunidade da gente poder aprofundar o tema, né? Eu me chamo Ricardo Valente, eu sou psicólogo, sou especialista em dependência química, especialista em psicologia clínica, sou um terapeuta de formação freudiana, eu tenho a minha formação em psicanálise e também atuo há quase 24 anos, tanto na clínica psicológica, apesar de não ter cabelos brancos, isso é uma coisa da genética familiar, indo para os 50 anos, é uma coisa boa, né, Gleuda? Caminhando para os 50 anos, né? E com já 2 décadas de prática clínica, e também dediquei minha vida nesses 24 anos também à causa das comunidades terapêuticas, né? Também sempre cliniquei dentro da comunidade terapêutica e hoje sou presidente executivo, né, CEO da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, participando da FLACT, Federação Latino-Americana, e também da Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeado. Mas eu queria, Ricardo, que você começasse a falar um pouco disso, né? A questão da dependência química. Eu acho que a tua vasta experiência e esse processo todo, né, que você vivencia diretamente com a questão do dependente químico e familiar, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco isso, né? O que seria isso, né? O que se considera a questão da dependência química e como é que a gente reconhece em que momento que nós estamos com perfil de dependente químico, que momento que não é um perfil de dependente químico, mas é o uso abusivo, e que formas de oportunidades, ofertas a gente pode dar para essas pessoas. Acho que seria interessante a gente começar por aí, né? Na questão do dependente químico, né? Sim, eu acho importante também, salientando a informação como um remédio tão importante quanto o próprio tratamento, né? Quando a gente tem uma informação qualificada e de qualidade, a gente termina por fazer melhores escolhas, né? E trabalhar com o manejo mais adequado, né? Eu acho que com o advento do crack, especialmente ali, né? Com o boom do crack na década de 90, né? Nós tivemos uma mudança bem importante, né, no perfil do usuário, no perfil da droga de abuso, né, e eu te diria num agravamento das consequências e das situações que estão envolvidas na dependência química, né. Mas como qualquer enfermidade, qualquer problema de saúde, né, a dependência química ela tem diferentes níveis de gravidade, né? É muito importante compreender que ela precisa ser vista também, assim como outras enfermidades psiquiátricas, que ela precisa ser bem diagnosticada e, consequentemente, a partir desse diagnóstico, se construir uma intervenção adequada. Há pouco aqui, antes da gente começar, a gente falava sobre isso, né? Não existe um único modelo de tratamento, né? Não existe uma única forma de tratar, né, a dependência de substâncias psicoativas. Nós temos a possibilidade de trabalhar com múltiplas intervenções
e temos na internação sempre a possibilidade última, né? Que eu penso que é sempre a escolha mais aguda, né? A mais difícil, e que deve ser imputada na vida da pessoa sempre quando a gente tiver um quadro crônico, né? Clinicamente crônico, né? Mas, enfim, é preciso que se faça uma boa leitura, procure-se bons profissionais. A gente tem muito nessa seara da saúde mental, essa coisa, uma espécie de palpitologia, né? Todo mundo acha alguma coisa, todo mundo tem um palpite para dar. A formulazinha, né? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que é aquela história. Tu imagina, né? Um paciente grave entra numa SAMU. Aí a equipe da SAMU começa, um grita assim, quem sabe tu escuta o pulmão? Não, escuta primeiro o coração. Não, agora tu pega aí, dá uma injeção daquilo ali. Será que é isso? Será que é aquilo? Não, um chazinho resolve. Não. A pessoa entra ali, ela entra Perfeito o seu exemplo, perfeito. Ela entra numa situação grave, crônica, e a equipe da SAMU está preparada. Ela tem um conjunto de instrumentos técnicos e de observação para poder detectar. Olha, essa pessoa sofreu uma isquemia. Em que nível? Grave, leve ou moderada? Foi hemorrágica ou não? Ela está com uma respiração que indica ou não uma lesão neurológica? E rapidamente aquela equipe se articula, já coloca, se não há oxigenação suficiente, intuba a pessoa. E o motorista... Segue um protocolo, né, Ricardo? Muito bem. Aí o motorista na frente, junto com o paramédico, já comunica à equipe do hospital qual é o quadro clínico para que o pessoal que está lá já receba aquele indivíduo em condições de quê? De fazer um manejo que seja capaz de dar proteção à vida daquela pessoa. Eu gosto muito desse exemplo, né? Então, quando a gente vai tratar e vai pensar a dependência química, nós vamos pensar dentro de uma estrutura teórica, técnica, que nos permita, transportando o exemplo da clínica médica para as intervenções na área da dependência química, dentro de um protocolo. Né? Esse paciente é mais grave, ele é crônico, ele é um usuário nocivo que está abusando, ele já está dependente químico, ele desenvolveu a tolerância, ele não tem... Ainda ontem no consultório, um paciente olhou para mim e disse assim, tu vais me internar? Eu digo, não sou eu que interno os pacientes, são os pacientes que se internam. Por quê? Mas como assim, Ricardo? Quer dizer que eu vou me internar? De uma certa forma, sim. Porque se nós dois chegarmos à conclusão de que tu não consegue mais controlar o uso, e não querendo usar, tu termina usando, a porta do hospital serve como uma espécie de contenção para essa incapacidade de tu conseguir frear o impulso, né? Então não sou eu que te interno, nem eu, é tu que vais terminar te internando em razão das condições clínicas que tu vais apresentar. E ele ficou parado, me olhando. Eu digo, se a gente continuar o tratamento e a gente descobrir no andamento do tratamento, com o apoio da tua família, com o suporte do psiquiatra, da psicofarmacologia, que tu conseguisse dar conta de frear a dependência de cocaína, ok, nós vamos manejar sim. Vais frequentar um grupo de apoio, vais buscar os elementos que estão disponíveis aí. Se a gente perceber que tu quer parar, mas tu não consegue controlar, a desintoxicação vai vir para te dar força para quê? Para que tu crie essas condições de poder retomar o comando da tua própria vida. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente não fique no achismo, que a gente, assim como a medicina, ela se serve de uma série de protocolos para poder proteger e bem atender o indivíduo, quem trabalha com a dependência química também precisa ter isso muito claro. Até porque um tratamento bem conduzido, um processo de intervenção bem conduzido, ele termina por produzir, a médio e longo prazo, uma maior chance do indivíduo evitar a recidiva e até ter maiores prejuízos
na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida de trabalho, né? Eu trabalho em comunidades terapêuticas há muitos anos, né? São 26 anos de história com as comunidades terapêuticas, mas eu, na prática clínica, né, que eu tenho, que eu trabalho aí há 2 décadas, eu pouco encaminhei pacientes para comunidades terapêuticas, né? Em alguns casos, porque geralmente quem te vai ao consultório, se é um caso mais crônico, vai buscando uma orientação para o encaminhamento, ou então vai buscando fazer um tratamento com uma abordagem psicoterápica, né? Psicofarmacológica, comportamental, de grupo, né? Porque eu considero sempre que o perfil do dependente químico que vai à comunidade terapêutica é sempre aquele mais grave, né, Gleuda? Bem mais grave, assim, né? Já está numa situação bem mais complicada. Eu acredito que existam algumas fronteiras que são claras quando tu vai construir esse diagnóstico e também o prognóstico dentro de um processo de tratamento. Sabe o que é importante dizer, Gleuda? Que o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, né? 20% da produção mundial fica aqui, né? Nós também estamos terrível, entre, né, os maiores... Isso é terrível, né? Um dado terrível, né? Nós estamos entre os maiores consumidores também de cocaína do mundo, né? E o número 1 em crack, né? E somos um país também extremamente abusador de álcool, né? A gente tem no álcool e no tabaco, né, as 2 drogas que trazem maior prejuízo, né, tanto ao indivíduo quanto ao sistema público de saúde, né? E como eu disse no início, né, o perfil do usuário e o perfil da droga de abuso, tipo, né, essa define muito também a estratégia de intervenção, né? Mas a gente pode pensar, né, dentro desse processo de diagnose, assim, no quadro leve, moderado, grave, gravíssimo, né? Eu acho que de todas essas drogas, esse time entre um quadro mais moderado e um quadro mais grave, a gente pode pensar que o crack ele tem um estreitamento disso, né? O crack é altamente viciante e ele muito rapidamente joga a pessoa numa situação de sofrimento e até num quadro degenerativo, né? Eu conheci ao longo do tempo, isso não é uma pesquisa, isso não tem a ver com dado epidemiológico, mas é uma experiência na escuta clínica, né? Eu conheci pouquíssimas pessoas que disseram para mim, olha, eu experimentei o crack e não gostei, ou eu experimentei o crack e não segui usando. Eu escutei isso, eu tratei centenas e centenas de pessoas no consultório e na comunidade terapêutica, especificamente na comunidade terapêutica, e ouvi isso de 1 ou 2 pessoas ou 3 pessoas ao longo do tempo. O crack é uma droga que a pessoa experimenta e ela vicia muito rapidamente. E muito rapidamente ela entra num quadro degenerativo, porque ela tem um impacto na vida fisiológica do indivíduo, neurofisiológica, que ela vai degradando aquele indivíduo muito rapidamente, né? Mas esse perfil, essa fronteira que existe, ela está associada com elementos importantes, né? Conforme o indivíduo ele vai se aprofundando na relação dele com a sua substância, vamos chamar assim, a sua droga de preferência, vai havendo uma série de prejuízos, né? E quanto mais crônica vai ficando essa relação, mais adoecida ela vai ficando, né? Mais o indivíduo vai perdendo a capacidade de conexão com a realidade. Eu digo que a perda da autonomia, a perda da capacidade de manejo da vida, né? A capacidade de trabalhar, a capacidade de se relacionar afetivamente com os outros, a energia vital, mas a celeridade, às vezes, com que o crack produz aquilo que... Porque como o álcool é uma droga socialmente aceita,
ela produz ela desencadeia essa degeneração no médio e longo prazo. E até o sofrimento, que eu poderia te dizer que as famílias elas vão atravessando no decorrer do contato com o processo, no caso do álcool mais a médio e longo prazo. Na questão do crack é muito rápido, né? O crack é uma droga que produz, sem dúvida nenhuma, um quadro degenerativo muito rápido, né? E, enfim, e como ele compromete, como a gente vinha falando anteriormente ali, né? Há um comprometimento severo das questões neurofisiológicas. Eu estava falando sobre... A gente teve uma interrupção aqui, uma queda de internet aqui, mas a questão toda faz parte desse momento aqui, né, das tecnologias. Mas a gente estava falando sobre as funções neurocognitivas, né? Quer dizer, a interpretação do instinto de sobrevivência, a interpretação do juízo de realidade, o senso de orientação, direção e escolha. O crack rapidamente produz um embotamento, né? Eu diria até um comprometimento dessas áreas cerebrais mais sofisticadas, provocando... Mas a gente ouviu durante muito tempo, e isso era um jargão comum de se ver nos grupos de apoio, né? Em que muitas vezes uma mãe dizia: aquele indivíduo que está ali não é o meu filho, esse não é mais o meu filho. Parece uma coisa meio melodramática, mas ela tem um conteúdo de verdade. Porque se a gente tem uma doença cardíaca, os principais sintomas se dão dentro de um quadro clínico. O sujeito tem pressão alta, ele tem dor na nuca, ele tem angina, ele vai botar um stent. A dependência química também tem um conjunto de sintomas. E, infelizmente, esses sintomas aparecem muito agudamente, né, na capacidade adaptativa do indivíduo com a realidade e nas relações interpessoais dele, né? Então, há uma desagregação rápida, violenta, e que realmente é correto de dizer, já não me parece mais a mesma pessoa. Do ponto de vista neurofisiológico, isso é uma coisa correta. Embotamento da modulação da capacidade espontânea, do afeto, quer dizer, a pessoa vai perdendo, vai havendo o indivíduo vai vivendo sobre o ímpeto dos seus instintos, né? Cujo pensamento fica todo voltado, a energia fica todo voltado para a obtenção do uso da droga e de como ele vai conseguir a próxima dose, né? E no crack isso é muito violento, né? Você está falando uma questão agora que me remeteu a essa questão das falas das mães, né, principalmente, né, que ao enxergar o filho, né, da forma como ela o referencia, né, com o seu histórico, né, de vida passada, ela geralmente usa a mesma retórica, né? E ele, na verdade, ele não assimila essa mesma retórica. Eu acho que o que você está dizendo é mais ou menos assim, olha, não dá para aquela mãe chegar para aquele filho com toda uma conversa, achando que ele vai ter a interpretação e o sentimento e as emoções que ela está tendo durante o seu processo, né, de dependência, porque ele não vai reagir da mesma forma, né? Então, acho que isso acho que ajuda muitas mães também a entenderem por que ela fala: nossa, eu conversei tanto com ele, eu pedi tanto. Acho que é interessante você falar um pouco isso, porque para as mães entenderem que não é ela, a questão não é a família que fala: eu não fiz o possível. Não, ela está fazendo, só que ele não está tendo, não está reverberando, né? Aí a gente está entrando já num quadro que a gente pode... E quando eu falo da gravidade do crack e da celeridade com que esse processo acontece, eu não quero minimizar o impacto e a gravidade do abuso do álcool, né? E como ele tem consequências severas dentro da família, violência familiar, acidente de trânsito, prejuízo no trabalho. O álcool é a droga mais consumida e uma das drogas que mais traz
traz prejuízos. E, segundo alguns teóricos, a porta de entrada das outras drogas. A gente tem estudos que nos indicam, né? Adolescentes que bebem e que fumam tabaco e que aprendem a beber e a fumar dentro de casa, eles têm uma maior probabilidade ali adiante de experimentar outras drogas e de se tornar dependente químico, né? Mas é muito importante isso que tu colocou, porque às vezes a família está adotando um discurso e uma fala e o indivíduo não tem mais capacidade de interpretar aquilo. Ou às vezes o indivíduo, às vezes a esposa diz: por que tu está fazendo isso contra mim? Por que tu está fazendo isso? Tu não ama a gente, tu não gosta da gente. E o indivíduo tem as suas funções todas neurofisiológicas ali comprometidas pelo abuso daquela droga, e o que ele precisa olha, não adianta fazer discurso sentimentalista, a gente precisa pensar o seguinte: a gente tem que encontrar meios de buscar uma ajuda concreta. Nós vamos procurar o serviço de atendimento da rede, nós vamos procurar os profissionais de referência. Se a gente tem condições, a gente procura um profissional particular que nos seja indicado, que tenha especialidade nessa área, para poder solucionar as coisas, não no campo da moral, porque como o sintoma aparece no comportamento, as pessoas entendem aquilo como uma coisa de... É a mesma coisa que tu acreditar que o depressivo é preguiçoso, né? É que a pessoa chega ali e diz: tu não sai da cama, fulano, tu não tem vontade de trabalhar, tu tens que te ajudar. E a pessoa não tem uma gota de serotonina no cérebro, não tem uma gota de dopamina no cérebro. Ela não tem força, aquele é mais forte que ela. Ela precisa de tratamento, de ajuda, não de discursos morais. E há uma história dentro desses modelos de interpretação da dependência química como fenômeno, desde que o homem é homem, que passa por um viés moral muito forte, né? Moralismo muito forte. E aí a gente fica meio nessa síndrome de esteira de academia, falando, aí um fala, o outro diz, um grita, briga. Não. Assim, o pai infartou. O que a gente faz? Corre para o cardiologista, corre para a emergência. Então, a gente precisa, isso vai para quem nos escuta, a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa buscar ajuda, porque a dependência química não é um ato de ataque. Bom, se a gente for fazer lá uma leitura mais psicodinâmica, mais psicanalítica, a gente pode imaginar que aquela conduta na vida da pessoa pode simbolizar uma série de elementos relacionados à sua história. Mas, eminentemente, não é uma conduta direcionada para o outro. Acho que o portador do maior sofrimento é o próprio usuário, né? Não tem dúvida nenhuma. E a família é um transtorno, né? E até entender esse transtorno. Sim. Mas quando as pessoas chegam para pedir ajuda, elas já chegam com um nível de comprometimento bem severo, exatamente pela tolerância que a nossa sociedade tem e como ela associa os momentos culturais, de prazer, os eventos. Tu não vai assistir um jogo de futebol e vai ver uma pessoa aparecendo com um prato de cocaína dizendo: cheire mais uma. Mas se tu vai ver aquela que desce redondo, a outra que não sei o quê. Então vai havendo uma associação, uma cultura dessa indústria que é muito perversa, né? A indústria da bebida, né? Que associa os eventos e as situações de prazer e de convívio social ao abuso do álcool. E aí tu pega uma faixa da sociedade que tem predisposição a desenvolver dependência química e alcoolismo, e logo aquele hábito agradável se transforma num problema muito sério. Quer dizer, não há margem de segurança para o consumo dessas substâncias, né? O indivíduo bebe, fica violento, né? Quer dizer... Então, é preciso que se esteja atento para que a dependência química é uma enfermidade de hábito, né? O indivíduo começa com aquele hábito e, de repente, a medicina não sabe essa fronteira que existe entre o consumo, o tal uso recreativo da bebida, e a fronteira em que o indivíduo passa a depender da substância para poder sobreviver. Eu defendo a ideia de que a internação ela
ela deva ser sempre a última opção, né? A gente tem que tentar, claro, né, quando a gente pensa em casos graves, agudos, com risco, né, em que o indivíduo já não consegue responder, né, o sujeito está na rua, está numa situação degenerativa, não se controla mais, né, aí a indicação é para uma desintoxicação e, posteriormente, até um programa de acolhimento aí numa comunidade terapêutica de médio prazo, de longo prazo. Mas nós devemos tentar, e aí nós temos múltiplas ferramentas a serviço do dependente químico, né? A gente sabe que até o primeiro princípio do NAIDA nos diz, né, que quanto maior a oferta, maior é a possibilidade de atingir o objetivo, né? Então, quanto mais serviço se tem, mais chance de poder ajudar. Até porque o ser humano é diferente na sua constituição, na sua identidade, na sua história, né? Cada um tem uma biologia e um funcionamento, e os bons profissionais, eles sempre vão se preocupar não em impor um modelo, mas em fazer uma leitura daquele indivíduo e tentar construir com ele, com a sua família, ou com ele, ou com quem está acompanhando ele, o modelo que mais se sirva e que possa responder àquela situação. E aí a gente tem aí uma vasta e ampla rede de atenção aos usuários de droga. Eu acho que nunca se qualificou esse serviço como vem se qualificando nos anos, né? Apesar de, ainda na América Latina, segundo os dados da ONU, 1 em cada 7 dependentes químicos só consegue acessar o serviço, né? No resto do mundo, essa relação é de 1 para 6, né? Então, você veja como é difícil, né? Como ainda é algo difícil, né? Porque também, às vezes, é muito cômodo, né? Pega o sujeito, bota o sujeito lá e o problema está resolvido, né? Às vezes não é. A gente tem que desmistificar essa ideia, né? Nem todo mundo, a todo momento, em qualquer situação. Aí, quando vê um indivíduo, desenvolve uma espécie de síndrome de hospitalização, né? Qualquer coisa que eu conheci pessoas que fizeram 12, 14, 15, 16 idas à comunidade terapêutica. Nossa. E aí eu perguntei, vocês não procuraram um outro modelo, uma outra forma de intervenção? Não, a gente sempre fez assim. Ele recaiu e a gente levou para lá. Como é que eu vou te dizer? Essa é uma fronteira muito tênue, né? E até eu te diria assim, um tema bem polêmico, assim, né? Nessa questão, assim, alguém que está gravemente enfermo. Às vezes não consegue discernir a decisão também. Isso é verdade, né? Intoxicado, tem condições de responder por si mesmo, né? Bom, né? Vamos pensar um quadro agudo. O sujeito fez lá um AVC hemorrágico, né? Aí, novamente, o exemplo do SAMU. Né? Ele entra na SAMU, a pessoa está lá desacordada e o enfermeiro começa a perguntar: e aí, tu quer te tratar? Quer que eu te leve para o hospital? E a pessoa está sem escuta, sem sinal vital. E o outro diz assim: mas tu não está vendo que ele não está conseguindo responder? Entuba logo, nós vamos perder o paciente. Na dependência química, às vezes, é preciso manejar assim, né? Os casos, às vezes, são muito agudos, né? O indivíduo está paranoico, está psicótico, ele está delirando, né? E existem outros quadros que não são tão graves, né? Que, às vezes, até mesmo na própria clínica, o enfermeiro pergunta: o que é que tu está sentindo? E a pessoa diz: eu estou com falta de ar, eu estou com dor no peito, estou com uma dor estranha. Quer dizer, ela ainda está respondendo e aí ela tem condições. Tá, então vamos pensar numa estratégia junto aqui. Agora, claro, e até ao longo dos anos eu vi que a maioria dos usuários de drogas tem dificuldade, de dependentes químicos, né? Tem dificuldade de aderir ao tratamento no primeiro momento, né? Se tivesse a opção do indivíduo se manter usando droga sem ter prejuízo, ele ia continuar usando, né? A consequência desse acordar, esse despertar, essa tomada de consciência, ela se dá dentro de um processo que é diferente para cada um. Uns conseguem mais rápidos, outros conseguem ao longo de um tempo. O importante é que se tenha. Nós estamos falando de um transtorno psiquiátrico crônico, grave,
que produz um prejuízo exatamente em funções adaptativas que são super importantes. Então, o indivíduo precisa, e a sua família, ter resiliência para poder ir construindo essa aderência, essa conscientização, né? Mas é lógico que nada vai funcionar sem que em algum momento eu diga, olha, eu quero. No livro do Casagrande, assim, né, Casagrande e seus demônios, ele faz uma narrativa interessante, né, do quanto tempo ele levou para aceitar que ele precisava ter uma mudança. Porque tu sabe que o tratamento em si, né, Gleuda, ele é muito mais que simplesmente deixar de usar a substância. Ele está centrado na mudança do estilo de vida e na mudança do comportamento, né? Então, cada um tem um tempo, cada um tem uma forma, né? A gente tem que sempre pensar sobre essa perspectiva. E se alguém não quer ajuda, né, a gente também não pode pegar e colocar essa ajuda na marra, entende? Às vezes uma família chega com o indivíduo, quer internar o indivíduo a todo custo, e o psiquiatra contraindica a internação. Eu já vi esses casos, e as pessoas saem revoltadas. Mas é que, na realidade, aquele indivíduo, ele não está psicótico, ele não está delirante, ele simplesmente não quer parar de usar droga. E o médico não vai colocar ele dentro de um leito psiquiátrico porque a família quer que ele aceite aquilo naquele momento. Então, cada caso é um caso. É muito delicado. A gente precisa estar atento para a singularidade dessa situação e aí sim, isso sim, se servir de bons atores e de bons serviços que nos dê as indicações que são adequadas, né? Procurar sempre um médico que possa indicar um outro profissional, algum amigo que a gente vá buscar esses serviços, seja da comunidade terapêutica, da rede AD, seja dos profissionais, dos seus consultórios, com uma referência para poder, então, dar uma resposta efetiva, adequada ao problema, né? Ricardo, antes da gente terminar a nossa conversa, eu vou pedir para você fazer uma indicação de uma música que te inspire. Você pensou numa música de inspiração? Pensei. Eu sou um grande apreciador da música popular brasileira, né? E eu admiro demais, aprendi com meu pai a gostar de Maria Bethânia, né? Acho a Bethânia uma primeira mulher a vender 1 milhão de cópias, né, do disco Álibi aqui no Brasil, né? Foi um sucesso. E o disco Álibi trazia, né, uma canção belíssima do Gonzaguinha, que é Explode Coração, né? Que eu não sei se tu quer que eu recite, o que eu não... Fica à vontade, você quer recitar uma frase? Bom. Eu acho que a letra é curta, rápida, concisa e bonita, né? Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar. E eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar, e tudo aquilo quer viver. Eu quero mais me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã, nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo. Então eu chorando, sorrindo, sofrendo, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando. Não dá mais para segurar, explode o coração. Nossa. Eu acho que ela fala só. Eu queria te agradecer muito por esse momento. Eu acho que, nossa, foi um aprendizado, uma troca aqui muito interessante. Deixar um beijo carinhoso para ti, te agradecer, Gleuda, por todo o trabalho que tu fez e tu faz. Tu fez ali, enquanto tu esteve à frente da COED, tu continua fazendo no estado de São Paulo, porque quando um agente público, um sociólogo, alguém que trabalha com o Estado consegue manejar uma política que verdadeiramente chegue à vida das pessoas, a gente percebe que se produz cidadania no sentido mais profundo, né? Porque o Estado tem que estar a serviço
do cidadão. E os projetos que eu tive contato, que tu participasse e que tu participas, ele tem essa peculiaridade, eles transformam a vida das pessoas, né? E pessoas que às vezes estão em profundo sofrimento, né? Então, te agradecer pela dedicação, pela profissional. Meu gato gato, criança e filho, faz tudo parte das lives agora. Te agradecer por isso, te deixar um abraço carinhoso, que tu continue com esperança, fazendo teu coração explodir aqui, como disse a poesia. E eu sou presidente executivo da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, trabalho com uma equipe maravilhosa, com o Beto Sdoia, que é uma figura fantástica, um homem fantástico, um grande líder, e a gente está aí sempre disponível, Gleuda, para discutir e trabalhar para bem atender. Gosto muito do Padre Haroldo, nosso querido Padre Haroldo, que dizia: tudo, essa teoria toda é muito bonita, mas tudo está a serviço da sobriedade, ele dizia, né? Ele queria dizer, todo bom serviço precisa estar direcionado ao usuário dele, né? Que é ali o dependente químico, o alcoolista, a pessoa que está em sofrimento. Valeu, obrigado, até a próxima. Tá bom. Ricardo, muito obrigado. E vocês também estão convidados também a participar aqui do nosso canal, acompanhar aqui as nossas conversas, as nossas entrevistas. E a ideia é um pouco essa mesmo, a gente cada vez mais trazer informação, trocar ideias, dar algumas dicas, né? Acho que é importante também para quem está nos ouvindo, que precisa, né, nesse momento de informações, de orientações, de estar melhor guiados dentro de toda essa complexidade que é a política de drogas e a questão da dependência química. Então, até o nosso próximo encontro. Ricardo, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado e até o próximo encontro. Tchau, Ricardo.